Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Agora vamos fazer a gravação dos comentários da questão 17. Questãozinha na tela. Considere as seguintes situações. Estudante holandês em visita ao Rio de Janeiro que acredita ser permitido pela lei brasileira o consumo de substância entorpecente é surpreendido por policiais ao fumar cigarro de maconha. Na saída de um restaurante, em dia de chuva, cidadão leva um guarda-chuva de terceiro imaginando que é seu. Alternativa 3. Gestante ingere substância abortiva acreditando que estava tomando um suave relaxante muscular. Alternativa 4. Enfermeira aplica no ferimento do paciente substância corrosiva ácida, imaginando que estava utilizando medicamento. Pronto. A questão agora ela quer saber quais desses itens se referem a erro de tipo. Como eu já falei em outras aulas, a gente tem duas situações. O erro de tipo, só um momento, o erro de tipo e o erro de proibição. Vamos fazer uma anotaçãozinha aqui rápida. Erro de tipo e erro de proibição. O erro de tipo, ele vai trabalhar sobre a falsa percepção da realidade da pessoa. Basicamente é isso, onde ela está praticando algo que é considerado crime, mas ela não sabia que era crime por uma certa situação de confusão, ilusão, qualquer coisa desse tipo que altere a percepção daquilo para ela. Já já eu vou citar os exemplos da própria questão. Já o erro de proibição, você vai sempre memorizar que é o erro sobre a pessoa entender que tal conduta é proibida. Eu vou usar um exemplo que esse exemplo ele foi dado por Evandro Guedes em uma das aulas dele do AlphaCon que eu vi no YouTube. Eu achei bastante interessante, porque toda vida, vira e mexe, eu me confundia entre erro de tipo e erro de proibição, a própria parte da conceituação. Erro de proibição nada mais é do que a pessoa saber que aquela conduta é proibida. Aí ele citava o exemplo de um sertanejo que viveu toda a sua vida em área rural. Toda a sua vida em área rural. E ele aprendeu certos costumes, e aqueles costumes são dogmas, leis para aquelas pessoas que vivem naquela região. E uma dessas leis, desses dogmas, era de que o homem poderia bater em sua mulher caso ela não exercesse o papel direito dela de mulher dentro do relacionamento. Aquilo ele entendia como basicamente um direito dele. Ele pode fazer aquilo. Ele não sabia nem que existia Lei Maria da Penha. Ele era totalmente ignorante ao conhecimento e existência de leis. Por não saber que aquela conduta era proibida, ele acabava praticando. Mesmo que exista, dizendo no Código Penal que ninguém é isento de conhecer a lei, é entendível, não aceitável, mas é entendível a situação daquele cara. E no caso dele, vai entrar em erro de proibição, pois ele não sabia que aquela determinada conduta que ele praticava por conta da vida dele era proibida. E vai entrar naquelas duas situações. Erro de proibição é evitável, erro de proibição inevitável. Erro de proibição excusável, erro de proibição inexcusável. O evitável, ele é o inexcusável, porque é aquele que você poderia evitar. Se você pode evitar algo, não tem como desculpar você disso. E o inevitável é o excusável, porque como a situação era inevitável, dá para entender a situação da pessoa ter praticado aquilo e perdoar ela. A questão que eu quero dizer é excusável e inexcusável, quem decide é o juiz. Você cabe a você entender uma coisa, cabe a eu entender outra, mas no final quem decide é o juiz. Então não se preocupe com isso. A coisa que você tem que se preocupar é a consequência jurídica disso. Se for evitável, no caso do erro de proibição, se no caso for excusável, isenta de pena. Se for inevitável, aliás, se for inexcusável, se for excusável, isenta de pena. Se for inexcusável, diminuição de pena de um terço a um sexto. Pronto. Se for inexcusável,
exclui o dolo, mas a pessoa vai responder por culpa se prevista em lei. Pronto. Mas aqui a questão, ela quer pegar a situação do erro de tipo de proibição e ver a qual delas o exemplo se aplica. Vamos lá aqui para a questão. Pronto. A primeira alternativa diz que um estudante holandês. Por que que eles geralmente citam a Holanda? Porque a maconha lá é legalizada. Então, sempre pega aquela situação de um cara que era de um país onde a maconha é legalizada, vem para o Brasil, desconhece as leis do Brasil e fuma normalmente um cigarro de maconha, sem saber que aquilo era proibido. Ele não sabia que aquilo era proibido, ou seja, como ele não sabia que tal conduta era proibida, entra no erro de proibição. Então a gente já sabe que a alternativa 1 vai se enquadrar, é o típico exemplo de erro de proibição. Então a gente já exclui ela, porque a questão ela quer saber quais exemplos se enquadram no erro de tipo. Vamos para a segunda situação. Na saída de um restaurante, em dia de chuva, o cidadão leva guarda-chuva de terceiro, imaginando que é seu. Outro exemplo típico, ou alguém pegou um guarda-chuva trocado, um celular trocado, de características parecidas. Mentalizar a questão do erro de tipo, porque ela teve uma falsa percepção da realidade. Ela imaginava que, na verdade, ela estava pegando algo que é seu, mas, na verdade, real, ela estava pegando um bem que era de outra pessoa. Logo, isso vai entrar no erro de tipo. A gente não vai fazer o mérito do ser excusável ou inexcusável. É só enquadrar exemplo na definição. Situação 3. Gestante. Ingere substância abortiva, acreditando está tomando suave relaxante muscular. Sempre visualize que os exemplos eles trazem assim, ó, imaginando, acreditando, imaginando, pensando. Sempre é uma situação da mente da pessoa, onde ela não queria praticar nenhum crime. A gestante, do mesmo jeito, acaba praticando o crime de aborto, só que ela não tinha intenção de praticar o crime de aborto, porque ela imaginava estar tomando um relaxante muscular. Imaginando. Erro de tipo. A 2 e a 3 se enquadram no erro de tipo. Logo de cara, a gente exclui a alternativa C e exclui a alternativa E, porque não tem a alternativa 2. Aí ficou entre A, B e D. Só que exclui a exclui a B no caso, porque também não tem a 3. Aí fica entre A e D, para saber se é 2 e 3 ou 2, 3 e 4. Agora vamos ler a 4. Enfermeira aplica no ferimento do paciente substância corrosiva ácida, imaginando que estava utilizando medicamento. De novo, imaginando, pensando, acreditando, tudo aquilo que leva ao campo do pensamento. Então, os três exemplos são típicos, exemplos de erro de tipo. Logo, a alternativa correta é a letra D. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. E se estiverem precisando tirar alguma dúvida, podem entrar em contato comigo que eu estarei à disposição. Até a próxima questão.